zvese zvenonga yaona Exatamente aquilo que ele consegue dominar, ele come um pouco de tudo. chese chenonga yakwanisa kuoneni chinorya É zvese por isso nós vamos meditar um pouco em torno desse tema aí. ndosaka nyamazi tichamboparidza padoko pamusoro É pemusoro nyaya possível conviver com o lobo? kuti zvinoita here kurarama neimbwa. Vamos orar? Hatina matini. Obrigado, eterno Pai, estamos aqui, seus filhos. Nas nossas mãos está a sua palavra. Pedimos, Senhor, para que esteja conosco, nos ajude a entender como vencermos as paixões da carne. Desde já, Senhor, nós te pedimos para que nos ajude a ouvirmos com os ouvidos espirituais. São graças que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. De uma forma muito simples, ngemutsanangudzire wakachipa eu vou compartilhar aqui com os irmãos. ndicha compartilhar É de compartilhar aqui com os irmãos de como vencermos as paixões kuti do corpo. tingakunda sei zvinosuika ngemwiri, Como a gente vencermos o que esta carne gosta. kuti tingakunda sei zvinoda mwiri. Esta é a mensagem central. Uyu ndo musoro wenyaya Dizer que depois da criação de Adão e Eva, tenzwisa kuti mukupedza kwekusikwa kwaAdamu naEva eles tinham um corpo que tinha obediência completa a Deus. tinozwisa kuti vakanga ane mwiri waiteerera Mwari nguva yese. Eles tinham um corpo Vona vakanga ane mwiri que tinha o prazer de obedecer de uma forma completa a Deus. waiteerera Mwari zvakaperera. Para eles obedecer a Deus kuti vona vateerere Mwari era uma coisa muito simples e fácil, zviro zvakanga zvakachipa kwazvo, porque eles não tinham duas naturezas. ngokuti vakanga asina zvimiro zviviri. Eles tinham a natureza divina, Vakanga ane chimiro chekudenga, uma natureza de obediência completa a Deus. chimiro chekuteerera Mwari zvamuchose. Eles não tinham a natureza pecaminosa. Vakanga asina chimiro chechitema. Mas quando entrou o pecado, Asi pakapinda chitema, o homem deixou de ter a natureza de obediência completa a Deus. munhu wakasiya mwiri wokuteerera Mwari zvakaperera, Passou a ter uma natureza de obediência normal ao pecado. wakava nemwiri wokuteerera chitema. Depois da entrada do pecado, Pakapinda chitema, passou a ser mais fácil ao homem obedecer ao pecado e tornou mais difícil obedecer a Deus. pakapinda chitema, mwiri wemunhu wakachinja kuti aite chivi onini zvichipe kuita chivi nokunetsa kumani kuita kuda kwaMwari. Ndichapindisira Depois zvemene. da entrada do pecado, Papinda chitema, a natureza do homem chimiro chemuntu tornou mais fácil em fazer o pecado e tornou mais difícil de obedecer a Deus. chimiro chemunhu chakava cheonini cheinetsa kuteerera Mwari uye chakachipa kusateerera Mwari. Exatamente. Muito obrigado. Boa tradução. E ele tradutor continua assim. Deus te abençoe. Amen, amen. Asaya uzonisheka mbele. E Deus foi observando isso, Mwari wakazviona izvi que agora o homem, kuti izvi zvino munhu para ele é mais fácil obedecer ao pecado kuti zvakachipa kuteerera chitema e tornou mais difícil em obedecer. uyezve zvakazonge zvichirema kuti ateerere Mwari. Então, como nós vamos fazer Saka isusu tingaita sei para que o homem, kuti munhu mesmo com o pecado, onini ane chitema kudaro tenha uma natureza, mesmo assim, de fácil obedecer a Deus e ser difícil de seguir ao pecado? ave ane chimiro chechitema kudaro zvinge zveichipa kuteerera Mwari zveinetsa kusateerera kusaita chitema. Deus foi estudando isso. Mwari wakadzidza izvi Como vamos fazer kuti tingazviita sei para que o corpo do homem, kuti mwiri wemunhu mesmo agora com o pecado, ane chitema kudaro ele torne fácil em obedecer a Deus e torne difícil de obedecer a Satanás. zvinge zvakachipa kuteerera Mwari nokunetsa kusateerera Satani. E eles concluíram Vona vakazoona que só Jesus pode resolver esse assunto. kuti
basi umwe chete Jesu ndiye angakwanisa kugadzisa dambudziko iri. Só Jesus pode resolver esse assunto. Jesu basi ndiye angakwanisa kugadzisa dambudziko iri. Como que vamos resolver isso? Tingazvigadzirisa sei? Vamos para o livro de Gálatas. Atinaona bhuku revaGaratia. Isso me fugiu? Não é possível. Estamos Gálatas capítulo 4. Ngatende kuna vaGaratia 4. O inimigo aqui me atrapalhou um pouco, mas já vou lhe apanhar aqui. Ok, capítulo 5. Pa vaGaratia 4. Vamos para o capítulo 5. vaGaratia 5 Exatamente, versículo 24. vesi ya 24. Inoti asi avo vari vaKristu Bati. Avo vari vaKristu Jesu vakarovera pamuchinji panyama pamwe chete nokuda kwayo nokuchiva kwayo. Os que são de Jesus Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Deus disse, Mwari vakati a única forma onini nzira imwe chete de o homem passar a obedecer a Deus de uma forma natural kuti munhu ateerere Mwari neonini zvakachipa passe a ser difícil de obedecer ao pecado. uye kuti zvive zvechinetsa kuita chitema É através de levarmos a natureza pecaminosa kunge tatora mwiri wechitema, chimiro chechitema, exatamente, levar a natureza pecaminosa kutora chimiro chechitema e colocarmos no corpo de Cristo, toisa mwiri maKristu, para que tudo aquilo que a carne precisa kuitira kuti zvese zvinodiwa nemwiri possa ser crucificada. zviroverwa pamuchinjikwa. E foi assim que aconteceu com Jesus. Ndo zvakaitika kuna Jesu. Tudo aquilo que está dentro do nosso corpo, Zvese zviri mukati memwiri wedu que nos faz a gente obedecer ao pecado, zvinoita kuti tiite chitema, foi colocado no corpo de Jesus. zvese zvakaiswa mumwiri maJesu. E quando foi colocado no corpo de Jesus, Ko zvakaiswa mumwiri maJesu foi levado e foi pendurado na cruz. zvakatorwa zvondoiswa pamuchinjikwa Assim a Bíblia diz. sezvinotaurwa neBhaibheri. Aquilo que você sente no seu corpo, Onini zvese zvaunozwa mumwiri para mako obedecer ao pecado, kuti uite chitema foi colocado no corpo de Cristo. zvakaiswa mumwiri maKristu Foi pendurado aonde? zvondorovererwa pamuchinjikwa, Foi pendurado na cruz. zvikandorovererwa pamuchinjikwa. Depois vamos entender como isso funciona. Tichazwisa kuti zvinoshanda sei. Deus carregou Ngei Mwari vakatora aquilo que você faz cair no pecado com facilidade e pendurar na cruz. Mwari ngei vakatora zvinokuita kuti uite chitema kundozvisa pamuchinjikwa. Vocês vão perceber que na cruz Muchandozwisa kuti pamuchinjikwa é lugar em que o ladrão ou o malfeitor não tinha possibilidade de fazer qualquer outra coisa. O ladrão munozwisa pamuchinjikwa mbavha ou o malfeitor ou aquele que faz coisas erradas kana munhu anoita zviro zvakashata maningi mais de fazer as suas obras aonde? Ali. pasisina umwe mukana kuti aite futi mabasa ake aripo. Ele ficava suspenso ali. Anogara aripo akadai. Ele poderia cobiçar boi de alguém ali, que se é alguém que roubava boi. Ele podia apreciar boi, mas não tinha como descer na cruz para ir roubar aquele boi. Porque estava Munhu unokwanisa kudarika neonini yake nemwombe yake asi uye anochiva kozviba asi akwanisa kuva ngoti wakakomerwa pamuchinjikwa. Não ia descer da cruz para ir roubar. Ungabva sei pamuchinjikwa utandoba? Hapasina. Então Deus colocou a natureza pecaminosa do homem no corpo de Jesus. Deus Mwari colocou a natureza pecaminosa do homem, wakatora chimiro chechitema chemunhu colocou no corpo de Jesus auchiisa mumiri maJesu e foi pendurar na cruz. ondozviroverera pamuchinjikwa. O que isso quer dizer? Chini zvinotaura izvi? É por isso que Jesus disse: Ndosaka Jesu akataura achiti todo aquele wese uya que me aceitar anotenda e olhar para a cruz, anotenda kwandinotarira kumuchinjikwa eu te dou
forças ndinompa simba para ter poder de vencer todas as tendências para o mal. ndinompa simba rokuti akunde nini mwedzo dzese. É por isso que nós, antes de conhecermos a Jesus, Ndosaka isuku tisataziva antes de Jesu, conhecer o Evangelho, tisataziva evangeli, nós estávamos mergulhados nas obras da carne. takanga takanyura mabasa emwiri, Porque dentro de nós ngokuti mukati medu não existia a natureza divina. manga musina chimiro Mas che quando nós fomos apresentados ao Senhor Jesus, asi porque manga no nosso corpo ngokuti mumwiri medu não tinha outra natureza a não ser a natureza pecaminosa. manga musina chimwe chimiro chikunzeke chekutadza Mas basi. no dia que nós fomos apresentados a Jesus, Asi potakaratidzwa Jesu nós fomos mostrados takandoratidzwa que esta natureza que nós temos, kuti chimiro ichi no chetinacho final vai nos levar à morte. mukupedzisira chatiisa É por isso que murufu. Jesus está aqui. Ndosaka Jesu ari Tem pano outra natureza, ane chimwe chimiro é a natureza divina. chinova chonini chimiro chimwe Ele tem a chete, natureza de obediência ao Pai. chimiro chokuteerera baba. Você aceita esse Jesus Ungatenda uyu Jesu para que ele possa habitar em ti. kuti agare mauri, Você passa a ter uma natureza de obediência completa. unogara une chimiro chokuteerera Mwari zvamuchose, Assim como ele foi obediente ao Pai quando estava na terra. semu naye paakateerera baba ari pano E panyika. nós aceitamos. Isusu tinotenda E se eu quero esse Jesus, kuti uyu ndinomuda uyu Jesu minhas obras, quando olho para mim, ngokuti mabasa angu kana ndamatira ndamana vai me levar à morte. mukupedzisira chandonditora Eu quero kurufu. realmente esse Jesus. Inini ndinoda uyu Para Jesu eu ter essa natureza de obediência completa a Deus. kuti ndive nechimiro ichi chokuita kuda kwaMwari. Eu passe a aborrecer o pecado. Eu passe a odiar o pecado. Ndinopedzisira ndakuzonda chitema. E quando a gente desce as águas batismais, Tinganga tabhabhatizwa, quando nós saímos das águas batismais, tabva mvura com mukubhabhatizwa, muita felicidade nós dissemos o seguinte: nerufaro rukuru isu tinotara agora eu nedulini. já não vou pecar mais. Inini izvizvi handichaitadzi futi, Tudo que eu for a fazer é obediência. zvese izvo ndichaita ndichaita kuda kwaMwari. 2 por 3 você cai no pecado. Asi kemazuva mairi matatu wawira zvemuchitema, Você começa a se perguntar: o que wotanga wozvibvunza kuti chii chiri kuitika, te falta, querido irmão? chii chinokushiyotera hama. É assim. Ndechekuti Aqui onde tem o centro da mensagem. apa ndo pane chemusoro chikuru cheyonini. Imaginemos, dou um exemplo. Eu e o irmão Solo. Ndombopa example wavo na irmão Solo. Programa-se que data 14 de fevereiro do próximo ano há de haver luta de competição de fight. Eu e o irmão Solo. Há de haver competição de fight, lutar. Eu e o irmão Solo. Po vanomaonini okuti vanonga veichayana Exatamente. Eu e o irmão Solo. vona na irmão Solo. Data 14 de fevereiro de 2026. Data 14 February mwezi wechitu E ele pode comer 6 vezes por dia. vanokwanisa kurya ka 6 pazuva rimwe Para conseguir ter força naquele dia. kuti vave nesimba pazuva iro. E o irmão Zacarias Irmão Zacariyawo só é dado uma refeição por dia. Come uma vez só por dia. vanonga vepuwa chikafu kamwe pakurya ka 6. Exatamente. O irmão Solo vai vencer. Irmão Solo vai batido. Não, ele será a comer 6 vezes, eu estou a comer uma vez. E dá uma Irmão. semana você sem comer, vai dizer vamos lutar aqui. Irmão. Saka irmão Irmão Zacarias só comia uma vez por dia, mas ele comia 6 vezes. 6 vezes, yeah. Quem vai cair aqui? Quem vai ser dado prata? Anotapa ngopi apo? Eu. Ndivona Porque eu serei pequenininho assim. ngoti vanonga ari chidoko-doko Estará a porta ali. beni vona vanonga zimujaini. É assim que acontece com a nossa espiritualidade, irmão. Ndo chicho nini zvakaitika zvinoitika paonini. Depois de nós nascermos, Isusu tapera kubarwa aceitamos a Jesus, tingatenda Jesu, nasce em nós a natureza divina. tinonga tine chimiro Chekudenga. chekudenga. Exatamente. Nasce a natureza divina de obedecermos a Deus com amor e prazer. Tinonga tine chimiro chekudenga chekuteerera Mwari nerudo nemufaro. É por isso que quando você sai das águas batismais, Ndosaka yoga ngabva kubatizwa faz zviya coisas com alegria. unoita zviro zvese nemufaro, Exatamente, você Ué. prega para os outros. weiparidzira vamweniwo Aquela natureza, ngokuti chimiro chaunonga unacho essa natureza que ndo chimiro chiya Mwari chavanoda kuti uve unacho. só que essa natureza, Asi chimiro ichi para permanecer, kuti chigare chiripo existe uma coisa que você deve fazer.
pane chimwe chiro chaunofanira kuita. Assim como aquela natureza que você tinha, a natureza pecaminosa, Same nechimiro chawanga nacho chechitema chiya ela está dentro de ti e não sai. nga chiri mukati mako Ela achibudi, só desmaia ali dentro. so chinofenda chirimo mukatimo, Exatamente, ela só desmaia, está lá dentro contigo. chinofenda chirimo mukatimo, Está à espera qualquer momento em que você vai chinoemera acordar. chinoemera nguva yaunotochipa zvokudya chotomuka. Está me a perceber, irmãos? Tiri Depois do batismo, wapedza você kubabatizwa recebe a natureza da obediência. unopuwa onini Aquela unongole simba natureza rekuteerera pecaminosa que você tinha com ele desmaia. onini mweya wachitema uyani wanganga uri mukati mako unofenda Você recebeu ngokuti mwiri unonga o wapuwa corpo que domina o pecado. onini mwiri wokukunda chitema. Estamos juntos? Titesere É um corpo que domina o pecado. mwiri wokukunda É chitema o corpo de Jesus. Que você ngokuti recebeu. mwiri wa Jesu unonga O watambira, corpo de Jesus ngokuti mwiri wa Jesu domina o pecado. unokunda chitema. O corpo de Jesus não é dominado pelo pecado. Mwiri wa Jesu haufi wakakundwa ngechitema. Então, aquela natureza pecaminosa, ela fica Saka desmaiada mwiri wena wechitema unombofenda por causa da presença do corpo de Jesus. ngokubudikidza kwekuwepo kwemwiri wa Jesu. Então, quando você começa a alimentar a natureza divina que já está dentro de ti, Ungatanga kuonini kurya chonini chimiro cheonini uri mukati mako através da Bíblia, ngokubudikidza kebhaibheri, vai meditando, weiparidza, vai estudando, weidzidza, vai dar estudos bíblicos, weipa zvidzidzo vai zvebhaibheri, ajudar aos necessitados. weibatsira vakaneta. Você está alimentando essa natureza divina. Uri kupa chikafu onini mwiri uyu wokuteerera E essa natureza ainda vai crescendo, onini mwiri wekuteerera ucharamba vai uchikura crescendo, vai aumentando Vai de cura. dimensão, weikura porque você está de alimentar ngoti uri kupa zvokudya daquilo que essa natureza precisa. zvinodikanwa usirati ngemiri wowo Essa natureza pecaminosa, beni mwiri wechitema uyu wakambofa ela precisa também de acordar. unodawo kusimuka Está dentro de ti, uri mukati mas mako ele não consegue ter força. asi akukwanisi Porque kuita você simba precisa de alimentar. ngokuti hausiguonini kupa zvokurya. Mas no dia em que você para de alimentar, Asi zuva raunoemera kupa a zvokurya natureza divina onini mwiri wekuteerera uyani passa a alimentar a natureza pecaminosa que você trazia de antes, wopa onini zvokudya mwiri uyani wokusateerera uya. aquela natureza divina ela morre. Mwiri uyani wokuteerera E unofa, aquela levanta com força. uyani wechitema womuka De nesimba. tal forma que se você mesmo querer tentar como, Unomuka nesimba rekuti newanyamboda kudini porque você já sentiu o prazer da obediência a Deus. ngokuti wakambozwa kuonini kuteerera Mwari. Exatamente. E aquela natureza vem com uma força muito forte. Mwiri uyani wechikusateerera uyani unomuka nesimba guru. É ali onde nós conseguimos perceber o seguinte: Ndo payapo tinotanga kuzwisisa kuti mas como esse irmão era muito dedicado, mas vem a situação atual. une irmão vayani wakanga ari munhu ari boha maningi asi ningirai chimiro chawo izvi. Então, a palavra, queridos irmãos, está a dizer o seguinte: hoje. Saka shoko hama vadikanwa riri kutaura pamasikati ano Nós aceitamos a Jesus. isu takatenda Jesu. Dentro de nós existem essas duas naturezas. Mukati medu mune zviro izvi zviviri Mas a palavra está a dizer o seguinte: asi shoko riri kuti alimentemos mais a parte divina, o corpo divino, a natureza divina, chimiro chekudenga. tinopa maningi zvokudya chimiro chekudenga. Exatamente. Alimentando a parte divina, Tingapa zvokurya chimiro chekudenga nós estamos a dizer o seguinte: asi kuti que as tentações não hão de vir. kuti mwedzo hadzisi kuzouya, As tentações virão. mwedzo dzinouya, Porque você estará a alimentar a parte do corpo divino, asi ngokuti uri kupa zvokudya mwiri wechimiro as tentações chekudenga não terão força sobre ti. mwedzo dziyani hadzizovi nesimba Quando kwauri. é que uma tentação torna força, ganha força dentro de nós? Quando é que a tentação nos domina? Kana mwedzo uchiti Quando é que a tentação nos domina? Inotikunda sei. inotikunda sei? O pecado chega, você engole e cai. Chitema chinouya worya wata, Mas se você está com a natureza divina, asi ukanga nechimiro chekudenga o pecado vem, chitema chino, mas porque você está no controle do volante, asi ngokuti uri paonini apa você lhe trava. unochimisa Porque o seu corpo ngokuti mwiri wako está sendo alimentado com a parte divina, uri kupuwa zvokudya que é através da palavra de Deus. kubudikidza kweshoko raMwari. Sim, queridos irmãos, que os nossos irmãos venceram nessa terra. Ndo zvakaita ndo zvimwe hama dzedu dzakakunda ndizvona, E esta natureza divina uye chimiro ichi chekudenga de querer obedecer a Deus por amor, chokuda kuteera Mwari ngerudo é essa que Cristo vai preencher. ndo chichazozadziswa naKristu. É esta natureza que Cristo vai preencher quando ele for a voltar. Ndicho ichi chimiro chadzadziswa naKristu kana achinge E ele vai adzoka. dizer, sim, este corpo
uchati ehe uyu mwiri uyu tinha natureza pecaminosa, wakanga une chimiro chechitema, mas ele preferiu asi ena wakasarudza receber o corpo divino, wakasarudza kuona kukonini kuda mwiri wekudenga, corpo que tem domínio pelo pecado. mwiri wekukunda chitema. Eu tenho que preencher esse corpo pela natureza de obediência total a Deus. Saka ndinofana kuudzadzisa kuti udzarire pakuteerera Mwari. Quando Jesus voltar, Ndosaka Jesu kana achinge aquele uya, corpo que ele vai nos dar mwiri uya é naachatipa, corpo que nós teremos uma obediência total a Deus. Não teremos mais a outra natureza que nos dificulta a gente obedecer a Deus. ndo mwiri wanotipa kuti titeerere Mwari zvamuchose, usina kana kumbo Aquele corpo que tinha Adão e Eva lá no princípio, mwiri uya wakanga una Adamu naEva mukutanga, que tinha prazer de obedecer a Deus. wakanga wakaperera pakuteerera É Mwari. esse corpo que vai ser devolvido a cada seguidor de Jesus. Ndiwo uchazodzorwazve pamuteereri umwe naumwe wa Nós Jesu Kristu, possamos obedecer a Deus sem nenhuma força. kuti titeerere Mwari pasina rimwe simba, Mas para nós recebermos esse corpo, asi kuti tipuwe mwiri uyu nós devemos demonstrar que realmente não precisamos aquela natureza pecaminosa que tinofana tínhamos com ele lá. kuratidza kuti atisi kuda mwiri wechitema watanganga tinawo pamasure. Por acaso você tem que orar muito Unofana kunamata maningi antes de acordar, usati wamuka, antes de você ir nas suas atividades. usati waenda kumabasa ako, Ora, namata Senhor, Mwari, eu tenho a natureza pecaminosa. ini nechimiro chechitema, Eu sou fraco no pecado. ini ndakarembedzeka Eu não muchitema, sou forte. handina kusimba. Me dê força para eu vencer as tentações do dia que virá. Ndipeiwo simba rokukunda mwedzi dzose dzichauya. Medita na palavra. Nini woita meditation, Sai, vai. wobuda woenda. As tentações não significa que não virão. Azvireve kuti mwedzi hadzizouyi, Virão. dzinouya, Mas porque você pediu a presença de Jesus, asi ngoti wakumbira kuvepo kwa no Jesu seu corpo, mwiri mako ele te dá força. unokupa simba. O pecado vem, Chitema chinouya, você resiste iwe unochikunda, e ele foge. chobva E chatiza. uma coisa também que devemos colocar na nossa mente Chimwe chiro chetinofanisa é que mupfungwa uma dzedu, tentação no máximo dos máximos só dura 3 minutos. chiro chetinofana kuziisa ngechekuti mwedzi No umwe naumwe máximo dos máximos, só dura 3 minutos. nguva ichinotora i3 minutes. No máximo dos máximos. Oni No máximo dos máximos, 3 minutos. Qualquer pecado. chimwe nachimwe chitema chinotora nguva ya 3 Dou um minutes. exemplo. Nopa Você está mwenzaniso passando por um lugar. uri kudarika paimwe Vê uma nzvimbo, moça com boas matrículas. woona mudzimai ane chimiro chakanaka, Você não vai levar 5 horas de tempo ou 4 horas de tempo para reparar. Assim. unotora aungozotori 4 hours kana 3 hours weiningira Mas dai, alguns minutos, você fez radiografia, você já está na mente. Não. unotora 3 minutes kana weiningira zvatamupfungwa, Você viu. iwo waona. Mas porque você pediu a Jesus, Asi ngoti wakumbira Jesu, logo a palavra vem. apapo nguva Passa, shoko rinouya, passa, tidarika, vai. Darika, vai, enda. vai. enderera neyo. Você não tinha seus planos de Ne. procurar. Iwo wakanga usina plani yemadzimai. Você pode ouvir uma conversa ali, pessoas estão a fofocar. Unokwanisa kuzwa nini vanhu vari kureketa veita nhango, Você ouviu? wozwa Não, essa conversa não me interessa. Segue. wonini zvokutaura izvi asi zvangoenda. É assim como se vence essa natureza pecaminosa, irmão. Ndiwo makundirwo ochitema. Mas quando a gente não alimenta a natureza divina que somos concedidos por Cristo, Asi tikasapa zvokudya nini chimiro chekudenga, passa aquela matrícula, nós ficamos. panodarika matrikula toramba takadai ye, Até alguns ate dzimwe nguva saíram assim, de repente está. uri kuenda wadai wotogona watada Quer ser atropelado com carro. woda kutsikwa ngemovha ngokuningira basiyo rini. Por quê? Ngenyaya yei, Você está alimentando aquela. ngokuti uri kupa zvokudya mwiri uya nokusateerera Mwari. É por isso que o apóstolo Paulo, Ndosaka Apostle Paulo numa das suas cartas, ele diz o seguinte: mutsamba dzake unonyora ichiti, já não sou eu mais quem vive, handisisiri inini ndinorarama, mas Cristo vive em mim. asi Kristu ndiye ari kurarama Paulo mandiri. estava a dizer o seguinte: Paulo aitaura ichiti que antes kuti ndisati eu tinha a natureza pecaminosa, ndakanga ne mwiri wechitema, mas quando Cristo me deu seu corpo, asi Kristu pakati pamwiri wake, o corpo de Jesus que tem a natureza de obediência, mwiri waJesu une chimiro chekuteerera Mwari, eu passei a obedecer a natureza divina. ini ndakava ndichiteerera Mwari. É por isso tudo que eu faço, Ndotsaka zvese zvondoita já não sou eu quem faz, handisisiri pini ndoita, mas Cristo faz por mim. asi Jesu ndiye ari kuita mandiri. Meus irmãos,
Saka hama dzinodikanwa, esta é a mensagem que eu queria compartilhar convosco. iri ndo shoko rindaida kuparidza mukati mezuva ranhasi, Dizer que não é possível, na verdade, conviver com um lobo. kuti Não é possível conviver com um lobo. kuti zvina kunaka haungagarisani nebere, Exatamente, não é possível. hazvisi nyore. Precisamos lutar. Tinofana kurwa, Mas essa luta não é nossa, é de Deus. asi kurwa uku hakusi kwedu ndokwamwari. Devemos entregar Chikuru kuti sutizvipire, que a natureza pecaminosa, kuti chimiro chechitema ela é dominada pela natureza divina quando nós aceitamos Jesus. kuti chimiro chechitema chinokundwa nechimiro chekudenga kana Vamos tingatenda muna alimentar a Jesu. parte divina e não alimentarmos a parte pecaminosa, a parte Ngatipe pecaminosa. zvekudya mwiri wekudenga, tirege kupa zvekudya mwiri wechitema. Esta tarde, Mwari atibatsire pamasikati ano compreender melhor essa mensagem. kuti tionini shoko iri Em nome de Jesus. nezita raJesu. Amém. Amen.